Boa noite a todos e todas. Iniciando, gostaria de agradecer a presença de todos os edis, dos membros da comunidade e que se fazem presente, bem como os que estão conectados nos trabalhos, via mídias sociais. Aproveitando para mencionar a importância de referência da audiência pública que busca junto à comunidade o desejo de implementação e ou melhorias nas políticas públicas municipais. É uma grande oportunidade aos cidadãos paranapuenses de expor as áreas que devem ter visão mais ampla em gastos pelo poder público. A oportunidade que será ofertada de hora em diante, anualmente, no transcorrer do período de elaboração da lei orçamentária para o exercício seguinte. Resta por fim mencionar que o ato se encontra disciplinado pelo inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e recentemente pelo parágrafo único do artigo 68 do Regimento Interno desta Casa, que expandiu as responsabilidades da Comissão de Finanças e Orçamentos. Agora a gente vai dar oportunidade, né, para os membros da mesa, o presidente da Câmara primeiro, o Hélio Chimazo, depois em sequência o vice-presidente e o relator, para estar fazendo uso da palavra. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença da população que está presente. Hoje é o momento de nós discutirmos uma política pública, né, da cidade. É o momento da população, junto com os vereadores, estar participando dos ensejos, né, citando os desejos para colocarmos, né, começarmos a traçar o orçamento do ano que vem, né, e traçar as prioridades do município de Paranapuã. Então, é a oportunidade de cada um, eu acho que, de citar e tentar, né, porque muita gente vê passando pela cidade ou morando num bairro e sente-se necessidade de alguma coisa. Então é o momento de quem está participando de colocar as oportunidades nesse orçamento, né, para garantir as políticas públicas bem gastas no nosso município de Paranapuã. Quero agradecer a Comissão de Finanças e Orçamento, né, o Vanim, Minu, o Alex, todos os vereadores presentes, a população de Paranapuã que faz presente, que eu acho que é de interesse. Hoje a nossa casa deveria estar cheia de público, mas ainda a população não acordou, né? Mas aqueles que estão já, eu quero dar meus parabéns, estar aqui, e a oportunidade de vocês citar os desejos, os ensejos da população, para que a gente possa traçar o orçamento de 2026. Meu muito obrigado. Os membros da mesa também, o Minu faz parte da Comissão de Finanças, relator, passar a palavra para ele. Boa noite a todos, o senhor presidente, em seu nome e a mesa aqui composta, senhores vereadores, vereadoras e a população presente. É de grande valia essa audiência que estamos fazendo, né? Mas
o que eu posso usar aqui? O que poderia, né, ter acontecido e a população não veio. E aí depois faz, não faz, deixa de fazer, que falou, que não falou, que aconteceu, que não aconteceu. Só que, ó, uma continha rápida aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 16, 17, 18. Estamos 20 pessoas, mais ou menos. A nossa população, aproximadamente, tem 5 mil habitantes. Aproximado, né? 1% daria 50. Nós não tem 0,5% aqui. Então, é uma dó, né? Vamos falar assim, é uma dó. Um negócio tão importante que é para a população inteira. Isso daqui desde a saúde, habitação, transporte, remédios, esporte, tudo é dentro dessa audiência. E estamos desse jeito. Mas vamos tocar, né? Nós estamos aqui, vamos fazer. É mais ou menos por isso que por essa parte que o presidente da Câmara aqui falou. E eu acho que só a população de Paranapanema, acho que é a primeira, né? Que é a primeira que nós estamos fazendo, desde quando? É a primeira que foi aberta para a população. E estamos aqui. Meu muito obrigado a todos. A palavra para o vice-presidente da Comissão de Finanças, para o Alex, agora. Boa noite, público presente. Quero agradecer a cada um que esteve aqui hoje. Acho que vem chegando muitas sugestões para a gente, né, para nós. E eu acho que não só eu, mas muitas pessoas em minha volta que vêm reclamando muito. Vou dar sugestões já, gente. Eu acho que temos que olhar diferente para os nossos maquinários agrícolas, né, da nossa cidade, que estão situação bem crítica, né. É uma das coisas, uma das sugestões que eu venho a dizer para vocês. Eu acho que a gente está precisando também de parquinhos em nossa cidade, para os pais poderem levar nossas crianças, né, para passear, para fazer alguma coisa que não tem, está em situação crítica, nossos parquinhos também. E eu acho que uma das coisas que nós mais precisamos aqui em Paranapuã é arrumar formas para tirar nossas crianças, nossos jovens da rua, né. Eu acho que uma das melhores formas, pois foi uma das coisas que me tirou da rua também, é o esporte. Precisamos de um secretário de esporte. Acho que nós somos uma das únicas cidades da região que não tem secretário de esporte. É por isso que o nosso esporte fica assim, respirando por aparelho, né? Eu acho que a necessidade que nós temos de um secretário de esporte hoje é altíssima, gente. É uma das sugestões que eu tenho a dizer. E acho que nada mais a declarar. Muito obrigado a todos. Algum membro dos vereadores gostaria de falar? A tribuna está aberta para eles primeiro. Com a palavra, Felipe. Boa noite, senhor presidente. Ao seu nome, com cumprimento aos vereadores, vereadora, público presente. Realmente, para muitos, uma audiência pública. O que eu vou fazer lá? Algo chato, tal. Mas existe uma planilha, né, sobre os gastos entre a população. E hoje é o dia de a gente conversar, passar em pauta aquilo que tem que ser feito. Lá no seu bairro, falta isso, falta aquilo, uma lombada, etc. e tal. Então, hoje era o dia da gente discutir, da gente conversar, da gente bater papo, porque, assim, cobrar é bom, mas quando a gente cobra, a gente precisa ter o crédito para poder fazer. Então, lá um exemplo, posso citar o seu nome, Diego? Lá na audiência pública, o Diego estava lá e abriu uma sugestão para a gente. Então, ele tem um crédito a mais. Por quê? Porque estava diante da audiência pública e a gente foi cobrado lá. Então, quando isso é passado, há um peso a mais, há um crédito a mais, porque a planilha está aberta. Então, mas infelizmente, muitos não entendem. Mas, enfim, vamos caminhando aí sobre os anos.
foi divulgado, bem divulgado, ali na igreja mesmo foi falado, foi citado, acho que 2 ou 3 dias. Então, o povo foi convidado. Não veio porque a gente não sabe, mas o trabalho está sendo feito. O demais, muito obrigado. Algum vereador mais quer fazer uso da palavra? Desse momento em diante, a tribuna desta casa se encontra aberta ao público presente, para que possam expor as sugestões quanto à política pública municipais, informando que até o presente momento esta Câmara recebeu 8 demandas via site, sendo que as demandas ainda poderão ser encaminhadas utilizando o site da Câmara Municipal, banner demandas da população. Essa aqui é a primeira audiência que a gente está fazendo, aberta ao público, né? E, assim, eu acho muito importante, ele tem que comparecer o público. Como é a primeira, a gente fica assim, não é que desapontado, né? Mas é a primeira, o pessoal está aprendendo ainda, vai aprender a vir. Tipo assim, ele tem que aprender a colocar em prática o hábito de vir para colocar no orçamento as demandas. Tipo assim, tem um bairro que está passando por um problema lá, talvez igual falou, uma lombada ou um parquinho que não está sendo cuidado, o vereador também não tem acesso, e a demanda pública, ela não é para beneficiar uma pessoa só, é para beneficiar o conjunto, os munícipes daquele lugar. Então, o que acontece? A população trazendo a demanda, a gente vai colocar no orçamento no próximo ano, que é para o prefeito, isso daí. Inclusive, dia 14/8, eu participei de uma audiência pública aqui do Estado, onde foi em Santa Bertina, a Assembleia Legislativa que veio para Santa Bertina, tinha acho que 4 deputados lá representando, e tinha 11 cidades lá, e a população participou, e assim, de vereador que só estava eu levei um ex-vereador, foi comigo, o Edmar, outros tinham alguns afazeres, não pôde ir. Mas, assim, a importância da gente participar da audiência pública, até para os próximos vereadores também, quando tiver uma audiência pública que for do Estado para os municípios, a importância da gente participar. E só de estar participando lá, foi destinado para cada cidade que participou R$150 mil de custeio para a saúde. Então, e através dessa audiência pública, o pessoal recolheu as demandas do município, foi muito falado lá sobre para fazer um trevo ali na usina, até o prefeito falou que sai mais barato fazer o trevo que se pagar, acho que sofreu um acidente, uma pessoa morreu lá. Então vai colhendo essas demandas para a cidade. Da mesma forma a gente tem que fazer assim, colher as demandas da população para encaminhar para o prefeito para o próximo ano, para ser gasto. Então, a partir de agora a gente vai deixar a tribuna aberta para os munícipes, quem tiver desejo de falar, se expor, a tribuna está aberta para todos agora. O Tiago vai fazer uso da tribuna. Ô, Doni. Você quer imprimir algumas demandas lá para mim ler? Boa noite, gente. Todo mundo acho que me conhece. Eu acho que hoje o reflexo da casa vazia é que ninguém mais está saturado na vila. Tá? Você vê assim... Hã? Tá. Ninguém está saturado. A vila está parada há algum tempo. A gente já vai pro 5º ano, a gente não tem um parquinho legal para as crianças. A gente vê o Robson sofrendo sozinho com aquela molecada, que eu acho uma puta responsa ele sozinho com aquele monte de moleque. No mínimo um estagiário, alguém não sei como funcionaria, ajudar ele. Conservação do posto de saúde, reformou, já está judiado de novo. Conservação de limpeza, eu acho, tá. As meninas do PSF, para mim são o espelho da cidade aqui. Vão em todas as casas. Está devagar a questão de Novembro Azul, desse tipo de coisa, não está acontecendo mais igual tinha. Já lotaram aqui fazer exame já em homem no Novembro Azul. Esse ano já foi mais calmo.
Tinha que ter reunião com aquelas meninas, no mínimo, uma vez no mês, para perguntar como é que está a cidade. Elas vão em todas as casas. Ela que alimenta o sistema, que faz o posto girar. Eu acho que não acontece isso. E eu falo, a casa vazia é que todo mundo desacreditou na cidade. Está desanimado. Eu falo todo mundo, todo mundo, vereador, todo mundo já, tipo assim, desanimou. Sempre vem recurso, sempre consegue. Isso aqui era para estar cheio. Isso aqui na época da iluminação, foi para votar, não foi? Que ia votar. Isso aqui encheu que não cabia gente. Porque fizeram um barulho para dar certo, e não aconteceu também. Mas eu acho que a população se afastou, porque cobra, e muita coisa não acontece. Vocês até pedem, vocês cobram também, mas não acontece muita coisa. O exemplo do secretário de esporte. Desde quando eu mexo com bola, nós pedimos isso. Não aconteceu até hoje. Mesmo desmembrado, não aconteceu. Eu não sei como funciona legalmente, mas eu acho que teria que acontecer. Tá? Eu acho que o vazio hoje é isso, tá? Todo mundo está desacreditado com a vila. Tá bom? Obrigado e boa noite. Não sei se é assim que fala, mas... A tribuna ainda continua aberta. A palavra o Romildo. Boa noite, população. Agradeço aos vereadores pela oportunidade de dar voz ao povo para que venha aqui dar suas ideias de demanda. Muito obrigado. É uma pena a casa estar vazia, mas as pessoas estão desacreditadas. Infelizmente, se momento tiveram voz, também não souberam aproveitar a oportunidade. Aí depois não pode culpar, quando não tem voz, tá? A minha primeira sugestão de demanda de política pública a ser incrementada para o ano de 2026 é em respeito à causa animal. Eu, como todos sabem, ajudo as meninas, somos protetores da causa, muitas vezes independente, pois o apoio que, na maioria das vezes, precisamos não vem. Temos um espaço para castração, um espaço para cuidar das zoonoses, mas não está adequado. Até um tempo atrás estava interditado por não estar adequado. Então, não tem como realizar os procedimentos que nós precisamos. Temos um veterinário excelente contratado pela prefeitura, só que ele está de mãos atadas, por quê? Porque não tem material, não tem um ambiente adequado, então veterinário nenhum vai arriscar ter o registro como veterinário para trabalhar num lugar como aquele, tá? Nossas cidades têm muitos casos de esporotricose e leishmaniose, e isso precisa ser controlado, pois se trata de caso de saúde pública. Isso passa para as pessoas, isso vai aumentar os casos se não for controlado. Tá bem? Outra sugestão. Paranapuã é a terra do agro. Temos muitos produtores. Essa sugestão é para a área da cultura. Nem sei se vem ao caso aqui, mas temos que valorizar os nossos produtores que levam nome, que geram emprego, e a safra deveria terminar com uma grande festa. Eu sugiro uma festa grande com todos os produtores juntos, para que louvemos esse momento de agradecer a Deus pela terra que temos. Não é qualquer lugar que tem uma terra dessa, e nós podemos valorizar o produtor, sim, e minha ideia é continuar valorizando e fazer isso. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Romildo. Assim, é de grande valia que você falou sobre a causa animal também. Aqui a gente não tem... Assim, depende das pessoas que cuidam mesmo, na verdade. E sobre a agricultura também. A tribuna continua aberta. Alguém queria fazer uso da palavra? Com a palavra o Donizete. Boa noite, senhor presidente, presidente da casa, demais vereadores, público. Antes de... Como nós não temos tantas pessoas para falar, eu peço permissão só para fazer alguns comentários antes de efetivamente falar sobre as minhas demandas, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos os prefeitos que passaram por Paranapuã, a todos os vereadores que também passaram por Paranapuã e deixaram Paranapuã como está hoje. Nós temos praticamente todas as ruas da nossa cidade asfaltada, graças a Deus. Nós tínhamos o bairro Parque da Cidadania, que era uma dificuldade imensa, está praticamente quase em sua totalidade asfaltado. Nós temos muitas outras coisas a celebrar,
Nós temos iluminação pública, nós temos água potável, encanamento, saneamento básico, coisa que agora há pouco eu e o presidente Hélio estávamos conversando, algumas cidades ainda não têm saneamento básico. E isso não é questão de ser cidades muito pequenas, não. Temos um ótimo prédio do centro de saúde, não sei essa parte, se há necessidade atual de reforma ou não, mas querendo ou não, eu passei por lá algumas vezes, como estive enfermo com alguém da minha família, e nós podemos ver que o prédio aparentemente está bom, os móveis de recepção top, né? Nós temos um prédio de escola bom, salas sendo construídas para abrigar todos os alunos que estão sendo necessários. Temos um prédio da creche bom. Então, todas essas coisas nós temos que agradecer. Temos que agradecer o centro de fisioterapia top que nós temos. Temos um CCI que talvez não seja adequado para o momento, mas com certeza já buscou-se e vai continuar buscando condições para a reforma e ampliação daquele centro. Então, são muitas coisas que nós temos que agradecer. Só que, em contramão a disso, nós precisamos de algumas coisas. E talvez eu seja até redundante, porque o Alex já falou algumas coisas, o Tiago já falou algumas coisas, mas vou repetir. Do que nós precisamos mais hoje, na minha visão, obviamente, apenas isso, é minha visão, lazer e esporte. Nossas crianças, jovens, nós não temos lazer, e automaticamente nós não temos esporte. Ou nós não temos esporte, e automaticamente nós não temos lazer. Se pararmos para analisar o que as nossas crianças podem fazer, tirando, jogar um pouquinho de bola lá no treino do Robson, não tem outro lugar para fazer o que precisa ser feito. Mas eu vou chegar um pouquinho mais lá na frente. E lembrando, destacando, que a margem da nossa comunidade que mais precisa de lazer e esporte, e assim um percentual gigantesco dentro da nossa comunidade, somos nós os mais financeiramente necessitados, digamos assim, certo? Somos nós pobres, porque quem tem condições vão para rancho, vão para clube, né? Vão para o lazer, levam seus familiares, seus filhos, e nós ficamos aqui, nós não temos essa possibilidade. Mas, pois bem, vamos iniciar o meu comentário pela quadra do CDHU 4. Recentemente foi pintado o piso, porém, os alambrados atrás dos gols permanecem danificados. Isso não é de agora, certo? Não estou acusando a administração, não estou falando da atual administração. Isso são problemas, na sua maioria, que advêm de longos períodos. Mas, hoje cabe à atual administração ver o que é possível fazer para com isso, né? Até porque nós estamos falando de alambrado, conserto de alambrado. Porém, contudo, todavia, é até ridículo. Tentar se organizar um evento esportivo para as nossas crianças ou para os nossos jovens, onde não está adequado para aquele momento. Não tem portão. Fizeram um evento esses dias que uma pessoa da organização me parece que teve que ficar como mesário de portão para tentar evitar. Se sair uma confusão ali, é problema. Mas tudo bem, vamos andar. Repetindo, isto não é de agora. Não estou citando a administração atual, estou dizendo de um problema que precisa ser sanado. É isso. A minha primeira demanda, então, esporte e lazer. Planejamento para a construção de vestiários atrás do gol, do lado direito da quadra. 2 vestiários, certo? Por que essa é a minha primeira demanda? Na verdade, essa seria a segunda, mas vamos manter aqui. Porque ginásio de esporte eu acredito que nós não teremos no nosso município. E aquela quadra bem planejada, ela pode se tornar um ginásio de esporte igual de Populina. Uma quadra municipal, não sei se alguém conhece, acho que o Thiago conhece a quadra de o Arthur, jogou muito vôlei lá. É uma quadra municipal praticamente igual aquela nossa ali. Os caras organizaram a quadra, uma quadra perfeita, linda, lota, falta espaço para a comunidade quando tem jogos lá. Nós temos potencial ali de fazer, só que precisa planejar. 2 gols atrás perdão, 2 vestiários atrás, do lado direito, fica do lado das casas.
Construção de arquibancadas na lateral e no fundo, que é o lado ali onde está a academia. Conserto do alambrado, fixação de portão e, obviamente, manutenção. Nós precisamos de manutenção nos nossos órgãos, repartições. Precisa, necessita. Se não haver manutenção, não adianta. Ir lá em São Paulo, Brasília, buscar 200, 300, 500 mil, empregar ali e não manter e não colocar manutenção. E, finalizando ainda lá, nessa visão, ampliação da cobertura sobre as arquibancadas. Estaria resolvido. Não estou dizendo que isso precisa ser feito em 2026, e nem que precisa ser feito em momento algum. Só que é algo que deveria ser observado. Que no decorrer dos anos, fizesse no primeiro ano, vestiário. Meu Deus, que bênção. Faça arquibancada, não precisa cobrir, deixe para o outro ano, no outro ano cubra. Mas nós necessitamos disso. Uma quadra que possa ter um pouco de basquete. Hoje, outra coisa, não tem tabela para basquete, seria só futsal e talvez handball. Mas poderia colocar a tabela de basquete para outra modalidade, para as crianças altas que gostam disso. A minha primeira demanda, voltando, é lazer e esporte. Tudo depende de uma pasta específica, exclusiva para isso. Enquanto não for delegado funções e responsabilidade de alguém para isso, não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós precisamos de alguém, de algumas pessoas para isso. Eu conversei com uma pessoa que se chama Zé Carlos, do Castelão. Ele é membro do Ecoação. E eu pedi autorização dele porque eu falei que eu ia usar o nome dele. Vocês querem verem só uma coisa? Dia das Crianças. Eu participo do caiaque junto com eles. Inclusive, possivelmente, nós vamos para o Aporé no meio desse mês. E eles têm lá uma quantidade grande de caiaque. Eles alugam os caiaques. Não é um valor grande. Ele falou, Donizete, você leva 10 caiaques, um exemplo, duplo, que são 20 crianças, para 20 crianças, um adulto que seja. Vou te cobrar R$1.000, você pode vir aqui pegar a hora que você querer. Dia das Crianças, imaginem isso. Vamos fazer aquilo lá no Açudão, está parado. Mas quem que vai fazer isso? É ruim todas as vezes que tem alguma coisa, é que alguém da comunidade se prontificou a fazer. É claro, ao mesmo tempo é bom, né? Que se ninguém da comunidade se prontificasse a fazer, não teríamos nada. Mas, vamos seguir. Então, primeiro, estruturação da Secretaria de Esporte. 2, quadra poliesportiva CDHU 4. Lazer para nossas crianças. Meu Deus. Isso também é dolorido. Eu sou avô, enquanto meu neto bebezão, minha netinha ainda bebê, eu não conseguia levar minha neta, nem meu neto, para brincar na minha cidade. Porque não tem parque, não tem parquinho, não tem playground. Gente, pelo amor de Deus. Isso também é de longa data. Isso também não é de agora. Mas nós temos 3 espaços que são específicos para colocar um playground e mais o do Parque da Cidadania, que foi adquirido o terreno para esse fim. Então, essa é a minha outra demanda. Aquisição de playgrounds, que se coloque uma grade em torno, igual de Jales. Que coisa gostosa é aquele parquinho de Jales. Tem lá 3 ou 4 brinquedos, mas que clima bom é aquele parquinho de Jales. Vamos lá. Ainda relacionado, esporte e lazer. Nosso estádio municipal. Aparentemente, em breve teremos gramado. Graças a Deus, está tudo fluindo. Vai dar certo. Porém, ainda naquele espaço, reforma do alambrado. Está deteriorado. Os postes, parte da parte de ferro. Construção de arquibancada coberta. Reforma do sanitário para o público, masculino e feminino, que está detonado. Instalação de bebedouro, porque é complicado. Tem competições que os atletas não levam água, confiando de que naquele ambiente esportivo, igual quando nós vamos nos outros lugares, tem água potável para beber, gelada. Quinta demanda, reforma e climatização do centro comunitário. Todos sabem que nós carecemos disso.
Meu Deus, quando é final de... Eu geralmente tenho ido só no final do ano, quando é o evento das crianças de formação. Gente, que sofrimento. E de novo vou repetir, a longa data, certo? Desde que foi feito o nosso centro comunitário, nós estamos aí à mercê. E sempre alguém toca nesse ponto. Sei que muitas das coisas que eu falei aqui, os vereadores também já falaram, correto? Sei disso. Mas como hoje foi aberta a oportunidade para nós, que não temos cargo eletivo, então também estou citando essa parte. E por fim, e último e não menos importante, pelo contrário, esporte e lazer, ou lazer e esporte, como queiram, eu só vou usar o termo assim, ó, revitalização e pôr para funcionar o Paranapuã Clube e o Parque Público Ecológico. Eu não sei ao certo como fazer, mas precisa ser feito algo. Nós não podemos ficar com essas duas áreas que foram investidas, lá foi investido um valor, meu Deus, se eu não me engano, de 500 a 600 mil, né? Aqui foi investido também. Então, pessoal, nós temos alguns ambientes que podem ser feito alguma coisa para melhorar o lazer, a vida nossa na comunidade. Nós precisamos disso, nós não precisamos de grandes obras vultuosas, né? São coisas menores no momento, acertar essas partes. Eu só vou fazer mais um detalhe, que eu também acompanho basicamente todas as audiências públicas, e por elas ocorrerem aqui nessa casa, a gente tem uma ideia dos percentuais que são gastos em pastas. Se não houver um equacionamento de valores do que é aplicado em uma pasta, em outra pasta, em detrimento de outras, tudo isso aqui que nós estamos falando vai ser em vão. Precisa se observar isso também. E deixando também mais uma ideia, precisaríamos trabalhar a questão do Museu de História de Paranapuã. Uma pessoa, como eu não ando bem de memória, uma pessoa citou, por que não tentar onde é a nossa Associação Nipo. Só o prédio em si, ele já é histórico para o município, né? Então é isso, agradeço a oportunidade. Novamente, senhor presidente, é louvável de forma ímpar essa possibilidade de nós munícipes ter o privilégio de estar dando a nossa contribuição nas ideias do nosso Paranapuã. Não estou culpando ninguém em momento algum, apenas sugerindo e pedindo para que tenha-se uma observância maior a partir de 2026 em alguns aspectos da nossa cidade. Apenas isso. Não precisa resolver de forma única, isso é impossível, mas que gradativamente sejam solucionados esses problemas. Agradeço a todos. Obrigado, Donizete. A questão é essa, né, Dona? Não é para falar mal da administração, mas para colher informações para o próximo ano. Então, a vez é essa da população. A gente está aqui para colher informações para ser adquirida, encaminhada para o prefeito para o próximo ano. E a tribuna continua aberta. Quem gostaria de falar, der mais ideias aí, a tribuna está aberta para todos. Com a palavra o Hélio. As políticas públicas, eu acho que a mudança deveria, sim, da própria população. A própria população se conscientizar e perguntar para si mesmo, para quem que eu votei para deputado estadual e federal? Será que meu voto valeu alguma coisa para o município de Paranapuã? Essa pessoa que eu votei trouxe alguma coisa para o município de Paranapuã? Eu acho que tinha que começar uma conscientização daí. Porque o município de Paranapuã tem 3 mil eleitores. Se votasse certo em 4 ou 5 deputados federal e 4 ou 5 deputados estadual, estaria resolvido, Vaninho. Você sabe muito bem que é difícil sair pedindo. O deputado que não tem voto em Paranapuã não vai ajudar o nosso município, né? Todos que já foram vereadores sabem dessa consciência. É difícil conseguir alguma coisa através de um deputado que nunca teve voto em Paranapuã, ou meia dúzia de votos, não tem representatividade.
Então, fica a conscientização. Eu acho que a população se conscientize. Primeiro, pergunto, será que aquele meu voto valeu ou não? Né? Porque, às vezes, a pessoa vem, tipo assim, caça voto. Vem aqui, você vota para um indivíduo que nem conhece Paranapuã. O erro vem daí. Né? E isso. Então, gente, peço encarecidamente que cada um se conscientize na sua votação do ano que vem. Vamos deixar Paranapuã melhor se a gente conseguir realmente eleger os nossos representantes, tanto na Assembleia Legislativa do Estado como da União. Né? É isso daí. E o que o Donizete falou, eu, o Felipe, o Minu, o Zetinho, nós estamos correndo e acho que nós vamos solucionar aquela área de lazer lá da Mutuca, se Deus quiser. Né? Eu acho que até o ano que vem, coisa do Estado é complicado. Né? Eu acho que você pede, eles liberam, mas demora um certo tempo, até fazer licitação, se liberar dinheiro e executar a obra. Mas nós estamos com toda a garra, através da Analice Fernandes, nós vamos conseguir, se Deus quiser, deixar um espaço aqui lá para as crianças daquele bairro, ou se for uma coisa, para a população de Paranapuã inteira, né? Podendo ir lá. Então, gente, fica o meu apelo. Ano que vem, saiba distribuir seus votos, votar com consciência em quem faz, em quem ajudou Paranapuã. Porque se a gente for lá na Assembleia Legislativa e o deputado abrir o computador dele, ver 500 votos lá, ele vai olhar a gente diferente. Né? Se ele abrir lá com meia dúzia de votos, ele já vai, tipo assim, receber os ofícios, mas você sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, é o apelo que eu estou fazendo para a população, se conscientizar no seu voto. É a mesma coisa também votar em prefeito ou vereador também. Tá? Muito obrigado. Agradeço o Hélio Chimazo. Isso é bem colocado, viu, Hélio? Porque a eleição está aí o ano que vem. E assim, eu já passei por isso também. Bati no gabinete de um deputado do meu partido. Ele abriu o computador na minha frente e falou: quantos votos eu tirei lá? Tinha acabado de eleger eu, rapaz. Eu passei vergonha, ele não ajudou. E maltratou a gente ainda. Tanto é que eu trabalho com o deputado hoje, Carlão Pignatari, Analice, Tamar Borges, deputados estaduais que ajudam o município. E para federal, hoje é difícil, assim, graças a Deus que a gente está trabalhando com o Marangoni, eu, a Maria José e o Wagner Scapim, por causa do Fácio Pinata aqui também. É difícil a gente conseguir. Agora tem deputado que vem na época, dá 50 mil e de repente ele some. Só vem daqui 4 anos. Não ajuda em nada no município. Então os munícipes tinham que se conscientizar, quando o vereador for pedir voto, o prefeito for pedir voto para os deputados, ver quem que ajudou o município. Isso é de grande valia, isso daí. E a tribuna continua aberta para as demandas do município. Com a palavra com o Wagner Scapim. Boa noite a todos. Eu só quero aqui só uma resposta para os vereadores e a população de Paranapuã. Quem que é o comando disso tudo, para engrenar isso tudo? Quem poderia ser? Eu acho que todo mundo sabe quem deveria ser, né? Porque não tem o esporte, não tem o lazer, não tem a quadra. Nós não tem nada. Nada. Mas eu acho que com a engrenagem, para ela começar a rodar, tem que ter o cabeça. E cadê o cabeça? Não adianta nós ficar correndo, e a hora de ver, não sai nada. E eu acho que a população cansa, por isso que não vem ninguém aqui. Eu não vou culpar eles, não, porque já estão tudo cansados. Porque nós corre atrás, a hora de começar a engrenar, sai fora do ponto. Nunca vai ter nada, se continuar do jeito que está aí. É uma vergonha, uma vergonha. Meu muito obrigado.
tribuna continua aberta. Com a palavra o Alberes, vereador. Boa noite, população de Paranapuã. Boa noite, senhores vereadores presentes, ao público que nos acompanha via mídias sociais. Realmente, a gente que esperava hoje ver a casa cheia, né? Mas agradeço aos que vieram, que estão aqui para colocar as suas ideias em prática, o que a cidade precisa, né? A cidade a gente vê que precisa realmente de muitas coisas. O Thiago falou, o Romildo falou, os vereadores aqui presentes também falaram, o Donizete foi também sucinto na sua fala aqui. E, assim, a gente tem acompanhado, a gente tem feito vários pedidos também para os deputados. A gente, quem é vereador sabe, gente, não é fácil, né? Mas a gente, ouvindo as demandas da população, a gente vai, né, correr atrás e vai tentar fazer o melhor a cada dia. A gente tem pautado aí a reforma de vestiário, estamos acompanhando o campo, né? Tem as demandas aí da quadra lá embaixo. E tem muita coisa, né, gente, para ser feito. E, assim, eu acredito que não é só fazer. Eu acho que também tem que cuidar. Porque você fazer, um exemplo, a gente conclui o campo. E depois deixa os animais lá dentro, não dá certo, né? Eu acho que a gente tem que, além de fazer, a gente tem que cuidar. Eu acredito nisso. Aquela quadra lá embaixo que é a coisa mais linda. Essa semana mesmo eu falei com o Cascão, a gente pede para os meninos ir lá, né, joga uma água, lava aquilo, né? Falei com o prefeito também sobre a questão daquela rede lá em cima. Os pombos estão entrando lá de novo. Então não adianta. A gente realmente tem que ir atrás, tem que correr. A gente, como legislativo, executivo, só que precisa mais cuidado. Eu acho que não só o prefeito atual, não, gente. Porque se a gente for falar de tudo também, há 4 anos atrás não tinha, há 7 anos atrás não tinha Secretaria de Esporte. Me desculpa, mas não tinha, entendeu? Então não estou aqui só para falar do atual. Eu acho que a gente tem que cobrar sim do atual. Entendeu? Mas não é só cobrar agora e depois esquecer. Porque eu sou. Porque eu apoiei o fulano, não vou apertar, não. Tem que apertar sim, tá certo. Entendeu? Então, eu acho que é isso, gente. Não só buscar, mas eu acho que tem que cuidar, né? Do mais, muito obrigado. Concordo com o Alberes também. Tem uma questão aí que hoje as demandas é para o atual prefeito. Então a gestão que ele está fazendo está acarretando assim, no pessoal que não está sendo cuidado. Porque se reforma tem que ter a manutenção. Então o responsável hoje é ele. A tribuna continua aberta. Com a palavra a Thaís. Pode usar a tribuna, Thaís. Pode vir, sim. Boa noite. Eu gostaria de saber sobre a mudança das crianças, que diz que ia acabar a reforma da escolinha e em agosto as crianças seriam, né, mudadas para lá. E aí, o que vocês me falam? Então, mas diz que era em agosto, né? Que em agosto as crianças iam voltar lá para baixo. Tem que ver, isso daí com o prefeito, tipo assim, se ele fez um planejamento, eu acho que as salas não ficou pronta ainda, por isso que não deve ter levado as crianças. Daí eu estou falando, porque a gente está acompanhando aquela obra também, então eu deixo até o Hélio, que o Hélio foi lá ontem também, vai responder com mais propriedade. Ontem nós fomos vistoriar, eu, Minu, o Zetinho, o Felipe,
né? Porque a gente acompanha também. E ainda faltam uns detalhes lá para terminar. Ainda não falta a instalação elétrica, né? Falta uma cobertura que dá acesso de um prédio para outro. Estava faltando os vidros, essa semana eles colocaram o vidro e nós estamos tentando agilizar. E eu quero fazer outra pergunta. Não sei se tem como, porque como mudou os horários, né, das crianças entrar na escola e sair, não sei se tem como, porque é municipal, né? Porque atrapalhou muitas mães que trabalham na roça, precisa de deixar suas crianças e às vezes não tem com quem deixar. Porque o horário é das 7 às 2. E aí, como que uma mãe trabalha na roça e tem que pegar as crianças às 2 da tarde, né? Se teria como fazer alguma coisa para facilitar a vida dessas mães, né? O ano que vem, não sei, no outro, porque esse ano já não dá mais tempo. Mas isso daí atrapalhou totalmente, porque às vezes uma mãe ganha um salário, ganha pouco, aí tem que pagar uma pessoa para cuidar dos filhos. E aí? Ou ela come, ou ela trabalha, ou ela cuida dos filhos. Eu até marquei aqui, Thaís, isso daí é uma demanda importante, por causa das mães. Porque dá falta também de vagas que está tendo na creche. Daí é uma coisa que a gente vai ter que sentar, conversar com o prefeito também, encaminhar para ele. Porque tem muitas mães assim que tá deixando de trabalhar porque não tem condições de pagar uma babá para cuidar da criança. Então é demanda importante isso daí para a gente levar para o executivo. Agradeço. Então tá, muito obrigada. A tribuna continua aberta. O Arthur vai dar a palavra agora. Boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores que estão aqui presentes, ao pessoal que veio aqui assistir hoje. É uma das primeiras vezes que eu venho aqui na Câmara, vim em algumas sessões passadas. E quando foi mandado para mim sobre essa audiência aqui, eu cheguei a fazer os pedidos no site. Dos que vocês falaram era o meu até. Um dos pedidos já foi muito falado pelo Donizete, pelo Tiago, e o que eu venho falar agora é agradecer primeiramente a vocês por ter tomado essa decisão. Às vezes a gente fala com outro vereador, mas vir aqui falar para vocês todos ouvir é até melhor. Eu falar a verdade, eu não tenho tanta coragem de fazer isso que eu estou fazendo aqui não, mas como eu vejo que é uma coisa muito bacana, uma conversa, né? É uma conversa, eu fico feliz e espero que tenha mais vezes. E a gente tem que usar isso aqui, eu acho que não é para criticar ninguém. É para buscar melhorias para o nosso município. A gente tem que trabalhar tudo junto, sem ficar citando o nome de um e de outro, porque todo mundo que passou nessa cidade fez coisa boa, quem está até hoje também faz coisa boa. A gente tem que pensar os lados positivos na maioria. Bom, pelo menos eu levo assim para a minha vida. Eu gosto de pensar as coisas pelo lado bom sempre. E já que eu estou aqui, a maioria das pessoas falou as coisas que eu ia falar, eu quero atentar um detalhe que eu pedi já para o vereador Alberes, falei com ele no WhatsApp, a gente vai ver se consegue. Uma primeira coisa é um quebra-molas, uma lombada, antes da entrada principal da cidade ali, que vai sentido a Urânia, Jales e Santo Albertino. Porque, principalmente na época da safra do tomate. Na época da safra do tomate, ali é lotado de caminhão e pessoas trabalhando. Passando carga de um caminhão para o outro, atravessando a rua, aquela última parte da rodovia ali. Então, até também os próprios animais, que já teve muito acidente ali, inclusive o meu irmão, uma vez, infelizmente, passou em cima de um tamanduá ali. E eu acho que ali seria muito importante colocar esse quebra-mola ali, para ajudar ali. O pessoal já dá uma diminuída também, é mais difícil acontecer alguma coisa na entrada da cidade. Queria também falar, tem um ponto de ônibus lá na saída também, da mesma entrada que eu estou falando. Se puder fazer um aqui em Mesópolis também.
Porque eu trabalho vindo para cá. Eu vejo muita gente ali esperando tanto carona para ir para Mesópolis quanto para ir trabalhar, que passa o pessoal recolhendo as pessoas ali e a maioria sentado na sarjeta. É só um cuidado que eu estou pedindo para a população. Eu acredito que teria que ser um pouco maior que aquele que foi feito lá, que foi uma ótima ideia, e queria que fizesse ali também. Pedir, né? Estou pedindo para ver se pode fazer ali também, porque acredito que vai ajudar. Uma outra coisa que há muito tempo atrás tinha, aqui em Paranapuã, que o pessoal que trabalha comigo lá nos Irmãos Lanzoni falou, era um cafezinho para o pessoal lá com um pãozinho de manhã. Lá, não sei se era feito na casa do trabalhador, como que era, mas eu falo isso porque eu vejo o quanto esse pessoal é guerreiro trabalhando na roça. A gente sabe o sol que está hoje em dia e esse pessoal fica o dia inteiro na roça, então ter esse cuidado, esse carinho com eles, para mim é importante. Porque quer queira, quer não, é alimento, não é coisa que vai ser jogado fora. Se um não come, dá para o outro, um reparte para o outro, é uma coisa boa para todo mundo. E, se possível, eu queria que olhasse com mais carinho para aquela estrada que a gente vai até os Irmãos Lanzoni lá, que vai até o Saltinho também, pois ela tá cheia de ondulações, tem muito aquelas ondulações lá, pelo amor de Deus, acaba com carro, acaba com moto. Eu não sei o que pode fazer, se tem algum cascalho que pode jogar. Se Deus abençoar um dia alguém conseguir um asfalto para lá também, vai ser muito bom, porque, graças a Deus, naquela empresa lá tem mais de 100 funcionários trabalhando lá. Então, são famílias paranapuenses que dependem de lá. E, às vezes, a pessoa deixa de ir trabalhar no dia inteiro, tipo, meio período, para depois ir no médico, porque não tem coragem de colocar o carro na rodovia lá, porque vai estragar o carro. Eu já fiquei mais de um ano indo com o meu carro está praticamente acabado, por conta disso, porque a estrada é ruim, toda estrada de terra não tem como falar que é boa, mas só para passar a máquina mais vezes lá, que não está passando tantas vezes mais não. E mais uma vez, obrigado a vocês por essa oportunidade da gente vir aqui falar, e queria que tivesse mais vezes, não sei como funciona, se é anual, como que é. E isso, se tiver todo ano é muito bom, porque acredito também que nas próximas vai vir mais gente. Porque eu mesmo vim aqui só para ficar olhando, que eu tinha feito já pelo site aí, mas você vindo, as pessoas assistindo, as pessoas vindo aqui, elas veem que é um lugar gostoso, que aqui ninguém está para ficar criticando muito ninguém não, é mais todo mundo juntar, dar os braços junto aqui e conseguir melhoras para a nossa cidade. Boa noite. Obrigado, Arthur. É isso daí mesmo, Arthur. Aqui a gente está... É a primeira que a gente está fazendo aberta ao público, essa audiência pública. Eu sou o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o Alex é o vice-presidente e o Minu é o relator. E todo ano essa comissão ela muda. Então, esse daqui é o primeiro ano que a gente está fazendo, agora ela vai ser anual, todo ano vai ter uma. Então, assim, o pessoal vai criando mais intimidade, vai ficando mais fácil e vai acostumando de falar. Mais uma vez, aí a tribuna continua aberta. Quem gostaria de fazer mais demandas no município? Com a palavra ali, pode falar. Eu penso assim, né? Igual ele falou, mas não quebra-mola. O que dá renda para o Paranapuã é a agricultura. Será que não tinha como arrumar um terreno para esses caminhoneiros chegar, estacionar lá e todo mundo fazer as cargas lá? Porque a gente já foi viajar para onde tem tomate, nós já foi num pós de cidade, e toda cidade tem. O caminhão só carrega em lugar fulano de tal, é municipal, aquele pedaço lá só carrega lá. Carregar na pista ali, vocês sabem que é proibido. Todo mundo sabe que é, não é? Ali é proibido fazer carga ali. Isso ali não é para fazer carga. Tinha que ter um lugar para fazer a carga. O caminhão tem que chegar e parar. Que a lei que está hoje, por que os caminhões param ali? Não sei se vocês sabem. O caminhão hoje ele tem que andar 24 horas e ficar 11 parado. Burrão tem caminhão, deve saber, não é? Os caras hoje estão chegando, eles têm que chegar aqui meia-noite, eles só podem mexer com o caminhão quando for 11 horas da manhã. Ele não pode mexer com o caminhão do lugar, porque se parar ele leva uma multa. E todos os caminhoneiros falam, a gente precisava ter um lugar para nós parar aqui, fazer as cargas. Não tem.
Então, eu não concordo nem de fazer carga ali, porque os caras chegam ali, aqui se eles chegar para dormir, eles não têm onde dormir o caminhão aqui, na rua. Porque não tem um lugar para ele parar. Então, eu acho que em vez não era nem o quebra-mola vai ajudar, sim, mas tinha que ter um terreno próprio só para isso. E como eu faço, como ele falou ali, a cidade aqui é de tomate, de hortaliça, né? Tinha que ter uma festa assim todo ano. Você vai, em Palmeira, qual é a festa que tem lá? Da uva. Urânia tem uma festa, uma exposição do quê? Da uva, porque produz uva. Nós produzimos o quê aqui? E tem o quê? Quem mantém Paranapuã aqui hoje é a agricultura. É os produtores de tomate e as duas, três firmas que tem de laranja e limão. É só isso. E se a prefeitura não puder gastar nada com esse pessoal, então está trabalhando para quê? Só para pagar o imposto? Só para fazer nota, que hoje tem que ser tudo eletrônico, que é já para os caras saberem quanto que você fez no dia? E nós não tem retorno para isso. Hoje aqui, eu não sei se vai mudar agora, mas hoje aqui você precisa de uma máquina para fazer o carreador da horta para o caminhão carregar. Está com mais de um ano, não tem operador da máquina. O cara aposentou, você tem que ir lá e pagar para ele, pedir assim, vai lá, por favor, fazer para mim, eu pago para você. Será que dá certo isso aí? Você está vendo, todo mundo está vendo isso aí, não é só eu, todo mundo está vendo que não tem. Não tem uma máquina, mas não tem um operador. Às vezes você precisa de um trator com a roçadeira, não tem um tratorista. E não é de hoje, faz tempo. Agora vamos ver com esses concursos aí se vai... Aí fala aqui, por que o povo não veio aqui? Não é que não veio, vem. Quando fez de energia solar, encheu de gente. Mas foi só propaganda, não saiu. Então o povo não vem, o povo fala, vou ver o que lá? Porque não adianta nós fazer tudo isso aqui. O homem da caneta chegar e falou, eu não tenho dinheiro. As crianças que jogam lá, que tem um rapaz lá, né? Outro dia o Diego foi lá, que o meu menino acompanha muito aquilo lá. Ele falou, Diego, nós não temos um éter para se um menino machucar aqui, nós não temos um éter para jogar no pé da criança. O prefeito não dá. O Diego falou, eu vou comprar umas coisas e dar para você. Porque você é um herói trabalhando aqui. Porque eu tenho meus netos e eu quero que eles brinquem também, né? Mas sei lá, se vocês lutam, vocês correm, vocês fazem tudo. Mas tem que, na hora de dividir o dinheiro aí, quando eu não sei se vocês sabem quanto que é o orçamento para a agricultura, que foi destinado para a agricultura. Eu estive lendo um dia aqui, é desse tamanhozinho. Mas esse tamanhozinho ele não foi nem gasto também nela. Não foi. Porque é feito o orçamento, mas não é gastado nela, se não tem, o equipamento, não tem as coisas para fazer. Obrigado. Vocês é a forrageira. Não posso reclamar, porque para mim é uma coisa maravilhosa. Eu agradeço o Paixão aí. Igual eu falo assim, aquele lugar onde os caminhoneiros eles fazem a carga ali, seria assim, uma vez eu até comentei para fazer naquele salão da festa do peão lá naquela barraca, se fizesse um salão bom, porque na época da festa do peão eu usaria eles, e se fizesse um barracão alto lá, daria muito bem para os caminhoneiros fazer carga lá, daria para fazer com banheiro, as coisas assim, é uma demanda que pode ser encaminhada para o prefeito também. Na secretaria foi destinado 1.021.000, agora a gente não sabe falar se foi empregado isso daí mesmo. Aí tem que fazer um requerimento para o prefeito ver quanto que ele gastou, se foi gasto esse valor mesmo. A tribuna continua aberta. A palavra Felipe Bezerra. Eu acho interessante sobre a agricultura, foi falado várias pautas. Até faz uns 40 dias eu estive ali na Casa da Agricultura e elas comentaram realmente sobre por que a gente não reúne e vê com o prefeito sobre a festa do tomate. Porque realmente o que move muito da nossa cidade é agricultura. E esse povo é guerreiro. É tomate, é limão.
E graças a Deus temos firmas grandes e muitos alimentos da nossa cidade contribuem pela agricultura. Eu acho que realmente tem que ser feita uma festa à altura, nesse nível, porque a população merece, os agricultores merecem, porque Paranapuã é uma terra abençoada, Paranapuã produz muito e muita gente dentro de Paranapuã vive do sustento da agricultura. É bem colocado isso daí, porque geralmente quando tinha as festas das nações, fazia algumas barracas expondo os produtos dos agricultores nossos, né? E aqui, eu vou falar quase 100% é a agricultura. O tomate, os citros, semente, o gado. Então a gente depende da agricultura. Então demandas que podem ser encaminhadas ao prefeito, né? A gente pode lutar, mas depende dele, vai ser encaminhada. A tribuna continua aberta. Acho que ninguém vai falar. Alguém quer falar mais? Falar, Alex? Então aqui algumas demandas que a gente pediu, né? Foi do esporte, ouviu a população, esporte, lazer, a causa animal, parquinho para as crianças, né? Agricultura, saúde, na creche, horário de creche, para aumentar as vagas das creches também, lombadas na entrada da cidade, abrigos para os trabalhadores, não só para os trabalhadores também. Uma vez eu fiz uma indicação para o prefeito, para ele fazer um ponto para os estudantes ali. Na época de chuva ali, ele sofre, chuva, frio, e a gente tem que começar nos estudantes e nos trabalhadores. Um ponto nas entradas da cidade seria legal, principalmente nos estudantes ali na praça, ali fazer um ponto para eles também. Lugar para entregar, fazer as cargas dos caminhões, assim, acho que o recinto era um local bom, porque não tem um terreno. Se tivesse um barracão apropriado lá, tivesse de sombra para eles, é um local bom. Mas é isso daí, nós vamos pegar as demandas que foram feitas agora e vamos encaminhar para o Executivo. Não havendo mais nada, mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, agradeço o presente aos que acompanharam os trabalhos legislativos desta audiência via mídias sociais. Por enquanto, boa noite, muito obrigado a todos.